Jesus, ele fala no versículo 33, olhai, vigiai e orai. Todo o capítulo ele vai traçar orientações quanto às coisas que haveria de acontecer no mundo no decorrer dos últimos tempos. E Jesus vai falar sobre a destruição, sobre as pestes, sobre a parábola da figueira. Então ele vai fazendo várias colocações até chegar ao ponto crucial em que ele fala vigiai e orai. E quando ele trata desse versículo, ele está dizendo que a vinda dele estava próxima e que era necessário vigiar e orar. Mas eu gostaria de usar essas três palavras não somente para a vinda de Jesus, mas para a nossa vida diária. Então, o que nós podemos entender? Que o nosso olhar, ele tem que estar atrelado a uma visão de um planejamento. Que planejamento esse? De observar o cenário onde nós estamos, o cenário espiritual, o cenário social, o cenário familiar, o cenário da igreja, para sabermos onde estamos. Então, observar aonde estamos, olhar atentamente para onde estamos. Em segundo plano, nós temos que vigiar. Esse é um processo de trajeto, onde você vai avaliar detalhadamente o espaço onde você está, o cenário onde você está, a circunstância pelo qual você está vivendo, para saber quais são os caminhos e quais são as atitudes que você deve tomar para que nenhuma situação divergente possa tomar você de assalto. E o terceiro passo, orar. A oração implica em você colocar diante de Deus o cenário, colocar a situação, a observação que você fez e colocar-se em posição de observação espiritual, dizendo para Deus, Deus, o problema é esse. Eu detectei a situação, só que sozinha eu não posso resolver. Eu preciso da tua ajuda. E essa oração contextual aqui, ela trabalha na visão do discernimento espiritual, em que você está orando a Deus para que a sua visão espiritual seja ampliada, porque você está vendo o cenário, as circunstâncias, você está avaliando os pontos decorrente desse cenário pelo qual você está vivendo, e aí você vai apresentar para Deus esse cenário, pedindo a Ele a capacidade para, diante dessas situações que é tão complexa, você possa andar de forma que você não seja pego de surpresa e nem tampouco destruído. Mas o contexto original, ele quer falar que você precisa estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Eu quero trazer isso para dois pontos para nossas vidas. Para a nossa vida diária, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial e também para a nossa preparação para a volta de Jesus. Isso é um ponto que temos que ter continuadamente, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar para buscar a sua igreja, como ele pode voltar para mim. E como eu estou para enfrentar essas circunstâncias? Como o meu olhar está diante da circunstância? Eu estou olhando para uma avaliação, eu estou olhando para uma participação do ambiente, da situação.
Eu estou vigiando ou eu estou apenas apática diante da circunstância? Porque se eu não estiver olhando e nem estiver observando, eu também não vou orar. Então, é importante a gente observar isso. Não somente no ponto em que a volta de Jesus está próxima, os acontecimentos estão aí mostrando que os dias estão findos, mas nós precisamos também para o nosso dia a dia, até mesmo para um planejamento familiar, para um planejamento de trabalho, precisamos olhar, vigiar e orar, para que não entremos em tentações, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos prejudicados ou até mesmo neutralizados e nem tampouco perdemos o foco do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, precisamos olhar, olhar, vigiar e pedir a Papai do Céu que nos capacite a observar, a olhar e a estar firme diante da circunstância. Deus abençoe seu dia.